Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. E hoje eu tenho uma revelação bombástica para fazer aqui para vocês. Coloca a música de suspense aí, editor. Você tem maconha no seu organismo. Por essa você não esperava, né? Mas fica aqui que eu vou te explicar direitinho como é isso. Quer dizer, eu não. Simplesmente a Explica Cannabis, a Stephanie Souza, que é farmacêutica, mestre em farmacologia, neurocientista e divulgadora científica. Oi, Stephanie, obrigada por estar aqui. Olá. Explica esse negócio, como é que é? A gente tem maconha no nosso corpo? Obrigada, Manu, pelo convite. E sim, acreditem se quiser, todos nós, tendo ou não contato anterior com a cannabis, produzimos no nosso organismo moléculas que são muito parecidas com aquelas que a planta produz, né? Por isso que a gente diz, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, incrível também, né? Uma referência pra gente, ele diz muito isso, né? Então, todos nós temos maconha no nosso cérebro, porque a gente mesmo produz essas moléculas chamadas endocannabinoides, ou seja, são canabinoides, moléculas parecidas com aquelas produzidas na planta cannabis, produzidas endogenamente, ou seja, dentro do nosso organismo. Então, por isso que a gente não precisa, né, ter esse medo todo, esse receio quanto aos fitocannabinoides, porque são moléculas muito semelhantes a que a gente já produz no nosso organismo. Então, quem tem preconceito é besteira, né? Porque se a gente produz no nosso organismo, se a gente tem receptores ali prontinhos, né? Para receber os fitocannabinoides. E uma dessas moléculas que é sintetizada internamente é chamada de anandamida. Ela é muito semelhante com o próprio THC, o tetrahidrocannabinol, que é a molécula considerada, né, psicotrópica, psicotomimética da cannabis, que causa a sensação, né, de bem-estar, relaxamento, euforia. Ah, inclusive, tem uma situação que é assim, aquela sensação que a gente tem depois do treino, que a gente fala assim, ai, tô endorfinada. Na verdade, isso não é só endorfina. Na verdade, a grande molécula responsável por essa sensação de bem-estar, que é conhecida entre, né, os praticantes de atividades físicas como runner's high, né? Então, o high, o alto do corredor, é justamente pela nossa liberação, síntese, né? A gente produz mais essa molécula que é a anandamida, porque ananda em sânscrito significa felicidade extrema, né? Bliss, aquela felicidade que a gente sente. Então, quando a gente corre muito, o nosso próprio sistema endocannabinoide aumenta o aporte dessa molécula da felicidade para que a gente se sinta, então, muito bem ao terminar essas atividades aeróbicas mais longas, né? Como uma corrida, por exemplo. então tá explicado. Aquela sensação também tem a ver com, né, a anandamida. E qual que é a diferença entre os fitocannabinoides e o endocannabinoide? Bom, o próprio nome já diz, né? O prefixo endo significa endógeno. Então, são canabinoides, né? Moléculas que ativam o nosso sistema endocannabinoide, porque sim, né? Além da gente produzir essas moléculas, a gente tem todo um sistema no organismo que é responsivo a essas moléculas, tanto as endógenas, que são os endocannabinoides, quanto as exógenas, que são as da planta, né? Que são os fitocannabinoides. Mas por que o prefixo fito? Porque fito, né, vem do fitocomplexo, das plantas. Então, são canabinoides provenientes das plantas. Mas só existem essas duas categorias? Não, existe mais uma categoria que também é de canabinoides exógenos, que são os chamados canabinoides sintéticos. Esses não são naturais, como os fitocannabinoides e os endocannabinoides, que são produzidos naturalmente. Esses são manipulados por mãos humanas, né? Então, dentro do laboratório, a gente manipula e sintetiza moléculas que são parecidas com essas moléculas naturais. Para serem utilizadas nas medicações, seria isso? Exatamente. Na verdade, o primeiro intuito de fazer essas moléculas sintéticas é estudar, né? Então, utilizar em pesquisa clínica, em pesquisa básica, para entender os mecanismos de ação. Só que, claro, né, que muitas dessas moléculas acabam querendo ir para o mercado, né? Sendo elas canabinoides sintéticos,
a gente não tem a mesma segurança que a gente tem com os fitocannabinoides. Por quê? A cannabis já é utilizada pela humanidade, né, com fins medicinais desde 2700 antes de Cristo. Então, olha quanto Inclusive, tempo... o primeiro vídeo que eu assisti sobre a história da cannabis foi no perfil da Explica Cannabis, viu, gente? Então, imagina o quanto tempo a gente já não tem, né, de conhecimento sobre essa planta e de utilização da planta na forma in natura. E todo esse período, a gente nunca teve uma morte por overdose, né? Ou seja, por excesso de canabinoides, quando a gente olha para a planta. Por quê? Porque a planta, ela produz uma quantidade ali, né, desses fitocannabinoides que não é suficiente, né, para causar uma parada cardiorrespiratória, principalmente porque na região do tronco cerebral, que é onde a gente controla as funções, né, vitais cardiorrespiratórias, a gente tem pouquíssimo receptor canabinoide. Então, isso traz uma segurança muito grande para os produtos naturais. Então, assim, seria, se a gente tivesse que escolher, você diria que os naturais seriam uma opção melhor do que os sintéticos? Com certeza, porque a gente já tem, né, essa segurança de uso histórico diferente dos sintéticos. Por quê? As moléculas sintéticas são moléculas totalmente novas. Elas foram criadas, né, por mãos humanas. Então, a gente não sabe o que aquela molécula a longo prazo pode trazer para a gente. Já as moléculas que estão presentes na cannabis, que tem aí utilização, né, por milhares de anos, a gente sabe que elas são mais seguras do que as sintéticas. Então, houve até um caso, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, de um medicamento para emagrecer, chamado Rimonabanto, ou Acômplia. Esse medicamento, ele era um canabinoide sintético, antagonista do receptor canabinoide CB1. Então, o THC, né, que é essa molécula que a gente conhece, ele é muito conhecido pela famosa larica. O que é a larica? O aumento no apetite. Fome. Dá uma fominha, uma vontade de comer. Então, os pesquisadores, né, pensando nisso, falaram, bom, se a gente colocar ali um antagonista desse receptor, a gente vai ter um efeito contrário, né? Uma redução na fome. E realmente isso acontecia, né? Os estudos clínicos mostravam isso. Perda de peso, né? Redução da circunferência abdominal. Então, isso foi, nossa, um achado ali. Só que o que eles não perceberam era uma tendência que já vinha mostrando nos estudos, a depressão e ideação suicida. Nossa. Por quê? Os receptores canabinoides também estão muito envolvidos na nossa regulação do humor. Por isso também a gente tem utilização para ansiedade, depressão, né, distúrbios aí do humor, porque a cannabis também atua nessa região. Então imagina você suprimir de uma maneira, né, não natural, sintética, esses receptores. Acabou gerando esse efeito colateral que foi super grave e só foi realmente visualizado quando o medicamento foi para o mercado, porque aí o N de pacientes aumentou muito, isso começou a aparecer, em menos de um ano esse medicamento saiu do mercado. Nossa, então, para a gente entender realmente a diferença da segurança dos produtos sintéticos versus os produtos naturais que a gente tem, né? Falando sobre essa questão do emagrecimento, tem um fitocannabinoide agora que está assim, específico para isso, né? Que isso, é o THCV, tetrahidrocannabidivarina. É um outro fitocannabinoide, né? Porque a gente conhece os dois principais, o CBD e o THC. Mas a planta cannabis produz mais de 150 moléculas dessa mesma classe, que são os fitocannabinoides, ou seja, moléculas capazes de interagir com o nosso sistema endocannabinoide e provocar mudanças. O CBD e o THC são as duas principais, como eu falei, mas a gente tem muitas outras. Essas outras são chamadas de canabinoides menores, porque além deles serem produzidos pela planta em menor quantidade, eles foram menos estudados até agora. Então, sim, o THCV, ele apresenta uma tendência de utilização e um mecanismo que está sendo estudado para a regulação do apetite, diminuição de peso, né? Isso está sendo olhado com mais cuidado agora, mas a gente ainda não tem aqueles trabalhos
robustos, né? Que normalmente os cientistas, os médicos, dentistas, eles gostam de ter na literatura apontando para esse sentido. Isso é muito comum com os canabinoides menores. Então, o THCV, CBN, CBG, né, que são também outros fitocannabinoides menores que têm menos estudos, não significa que ele não tem utilização e benefício. Mas... Tem muito, porque eu comprovo. Mas, assim, eu acho que é muito mais interessante, por exemplo, tentar um THCV do que, sei lá, um Ozempic ou alguma outra coisa isso assim. Com certeza, né? A gente sempre coloca na balança risco-benefício. A gente sabe que os riscos dos canabinoides são muito baixos, né? Efeitos colaterais muito tranquilos, versus todos esses outros medicamentos sintetizados pela indústria farmacêutica que trazem, né, uma série de efeitos colaterais, e até o Ozempic, como ele começou a ser mais utilizado agora que começaram a aparecer os efeitos colaterais longo prazo, de reganho de peso, né, de efeitos colaterais significativos. Então, essas moléculas sintéticas, a gente tem, né, uma curva de aprendizado que isso meio que já aconteceu naturalmente com a cannabis. Por isso que a gente sempre acaba indicando os produtos naturais, os fitocannabinoides, que vêm realmente da planta cannabis, que é o famoso óleo, né? Que a gente conhece muito como óleo de canabidiol, mas ele não é um óleo de canabidiol, ele é um óleo de cannabis, é um extrato de cannabis, que dentro daquele extrato pode ter uma concentração maior de canabidiol ou não, né? Isso é muito relativo, vai depender do paciente, do produto, né? Então, a gente tem que entender que a planta em si, ela tem muitos componentes que podem ter benefícios terapêuticos, não só o canabidiol. E existem várias formas farmacêuticas, né, da cannabis medicinal. A gente estava falando ainda pouco antes de começar a gravação de creme para pele, que a gente está usando um creme maravilhoso e a gente está amando, que é o creme da mesma marca que a gente está usando. E a gente tem muitos receptores, né, na pele. Sim, nosso maior Por isso órgão. que é muito bom também para usar na pele. Usar tópico. A gente... Principalmente, né, cremes para dor, né? Então, dor local, dor muscular. A gente tem uma ação muito legal juntando a via oral ou sublingual, que é uma via sistêmica. O que significa isso? Você vai engolir aquele, né, medicamento e ele vai para o seu corpo todo. E juntamente com esse efeito, a gente passar o tópico, né? Porque o tópico, ele não vai ter esse efeito. Ele vai ter um efeito local. Então, eu tô com dor no pulso, eu vou passar aqui no pulso. Esse medicamento tópico vai agir sinergicamente, né? Ele vai potencializar o efeito também. Já aconteceu comigo. Eu tenho muita enxaqueca, né? Uhum. Então, aí eu tomo, geralmente, o óleo e passo também o creme com CBD, capsaicina, mentol. Gente, potencializa muito, ajuda muito a passar. E assim, eu nem preciso, às vezes, tomar remédio mais forte, porque a minha já é bem crônica mesmo. Então, quando eu comecei a fazer o tratamento com a cannabis, nossa, reduziu muito as minhas crises, né? O tempo de crise, a intensidade da crise. Eu não vou falar que eu não tenho mais, porque eu tenho. Mas, nossa, me deu muito mais qualidade de vida. Antes eu ficava deitada no quarto escuro e não saía. Agora não, já é menos, demora muito menos para passar. Esse relato é muito comum, né, entre os pacientes. De muitas vezes a gente, né, não vai zerar aquele sintoma, mas a gente vai melhorar muito, né, trazer mais qualidade de vida, trazer o alívio, né, para o paciente. Então, a Anvisa, que é o órgão regulamentador aqui do Brasil, ela só aceita, né, por enquanto, produtos pela via oral ou sublingual oromucosa, que são os óleos, né? Ou até a via intranasal, que seria uma via para resgate, porque também tem uma ação mais rápida. Mas a gente sabe que a necessidade dos pacientes é diferente, né? Então, pela via da importação ou até pelas associações, a gente consegue essas outras formas farmacêuticas. Então, além dos óleos, hoje em dia, a gente tem disponível, né, as gomas, que também são para administração de via oral, mas é uma forma farmacêutica diferente, né? Mais gostosa, mais chamativa. E ela tem uma questão também, ela demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas você até estava me falando
que também demora mais essa duração, né? Exatamente. A via oral, né, ela tem todo um caminho a ser percorrido no nosso organismo antes de distribuir esse medicamento para o corpo todo. Uma dessas, né, etapas a gente chama de metabolismo de primeira passagem hepático. Ou seja, o medicamento ele vai ser engolido, ele vai passar pelo todo o trato gastrointestinal e antes de ir para onde ele deve ir fazer o efeito, ele passa pelo fígado. Qual é o problema dele passar pelo fígado antes? Ele vai ser metabolizado, porque o fígado é um grande metabolizador. Então, ele vai quebrar essas moléculas, diminuindo um pouco esse mecanismo, essa biodisponibilidade, que é realmente a quantidade do medicamento que chega na nossa corrente sanguínea. Então, tudo isso demora um pouco mais para fazer efeito, mas também faz com que o efeito seja mais duradouro, né? Então, você demora mais para sair, comparado, por exemplo, à via sublingual, que tem uma ação um pouco mais rápida, mas também vai ter um tempo de ação menor do que o da via oral. Então, cada via, é importante que a gente tenha diferentes formas farmacêuticas para a gente atender as necessidades de todo o paciente. Porque não é todo paciente que vai usar a via oral. Se é um paciente que está em crise convulsiva, a gente consegue fazer o resgate dessa crise com um spray intranasal, porque aí já vai direto para o cérebro, tem uma ação mais rápida. Imagina se ele tivesse que tomar, esperar todo esse caminho até o medicamento fazer efeito, né? Então, por isso a gente consegue ter, além, né, dos óleos, as gomas, os produtos tópicos também, outras formas farmacêuticas, cápsulas. Qual que é a sua forma farmacêutica preferida, que você mais gosta de usar? Eu gosto muito das gominhas. Eu sou suspeita porque eu acho que a gominha é prática, é gostosa, mas a gente tem um problema não, né? Uma dificuldade de dose. Então, você já tem que ter chegado naquela dose, né? Para saber que realmente uma gominha para você é suficiente, ou meia gominha, ou uma gominha em meia. Cada um vai ter, assim, a sua dose específica. O que é mais fácil de ser encontrado com o óleo. Sim, porque verdade. o óleo você consegue, né, manejar isso mais facilmente. Então, eu sempre digo, né? Não tem um melhor, um pior. Tudo vai depender do paciente, das condições dele, né? Tudo é muito relativo na medicina canabinoide, até as formas farmacêuticas. Você estava me falando que você já trabalha com cannabis há 10 anos. Ou seja, parafraseando Boca Rosa, você chegou enquanto isso tudo aqui era mato. Nem Faz me tempo, fale. né? Por que você decidiu começar a estudar cannabis? Ai, foi uma ocasião muito interessante na minha vida, que eu falo que as coisas acontecem realmente como devem ser, né? Eu estava no último ano da faculdade, tinha que escolher um tema para o TCC, isso em 2012. A minha professora de toxicologia maravilhosa, a professora Silvia Casenaves, sempre mando um beijo para ela, porque ela que me incentivou, né, nesse caminho. Ela trouxe um olhar sobre a cannabis toxicológico, porque a disciplina era toxicologia. Mas ela também falou sobre o uso medicinal. E aquilo me tocou de uma forma, porque eu não imaginava que existia. E juntamente com esse processo, o meu, na época, namorado, hoje marido, ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, na época, eu tinha que fazer o TCC, tinha que escolher um tema que eu ia querer estudar por um ano, né? Porque o TCC é aquela coisa. Falei, bom, vamos unir o útil ao agradável. Vou estudar a doença, né? Que é a esclerose múltipla, que eu não conhecia tão profundamente. E, como na época também tinha acabado de sair o Sativex, que é o Mevatil aqui no Brasil, que é um medicamento 1:1 de THC com CBD aproximadamente, que é aprovado pela Anvisa, né, e pelas outras agências mundiais para espasticidade em esclerose múltipla. Então, isso tinha sido muito disruptivo. Falei, bom, vou juntar as duas coisas porque eu também quero descobrir. Será que a cannabis, né, para o meu marido, para o meu namorado, vai ser boa ou vai ser ruim? Né? Porque como é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, tinha todas essas questões. Eu ainda não entendia, né, muito bem o que a cannabis podia
ajudar naquele momento. Então, eu comecei pelo TCC, fiz o trabalho, a minha professora foi até apresentar em um congresso, o trabalho foi premiado, e aí isso me deu vontade de continuar, né? Eu comecei a trabalhar como professora, aí me deu vontade, eu sempre quis, né, fazer mestrado, estudar, aí eu falei, bom, vou voltar a me debruçar, né, sobre essa temática, e tentar, né, trabalhar com isso. Mas nesse meio termo, você conseguiu fazer com que ele iniciasse o tratamento ou ainda não? Ainda não. Em 2014 foi quando as mães começaram aquele movimento para indicação em epilepsia refratária ainda. Tanto que eu lembro que foi nessa época, acho que foi 2014, a gente foi no cinema, porque tinha saído aquele documentário Ilegal. Não sei se você já falou sobre ele aqui. Sim, já falamos várias vezes. É incrível. E aí eu assisti no cinema, eu saí do cinema chorando. Falei, gente, como que as pessoas não deixam esse medicamento chegar para as crianças, né? Para as pessoas, como assim? Aquilo me deixou muito revoltada. Eu falei, não, preciso trabalhar com isso. Aí fui fazer mestrado, continuei nessa linha de pesquisa com esclerose múltipla e canabinoides, só que eu fiz, né, um experimento, então eu simulei, né, uma doença em camundongos, fiz todo o tratamento com canabinoides. Estudei mais a fundo no meu mestrado, né, sobre os canabinoides e principalmente doenças neurológicas, na esclerose múltipla. E, a partir daí, um mundo de possibilidades se abriu, né? Porque eu não tinha ideia que eu poderia trabalhar com cannabis legalmente no Brasil. E foi aí que surgiu essa possibilidade de atuar no mercado como consultora, na época, né? MSL, que eles chamam de um cargo, né, mais científico, voltado para a educação mesmo dos médicos e profissionais da saúde. E ele chegou a iniciar o tratamento? Como é que foi? Sim, ele faz o tratamento até hoje. Nossa, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa que fazia a importação, isso já era 2017, 18, já era mais fácil o acesso a esses produtos, né? Então, na época que eu comecei a estudar, 2016, o Mevatil custava R$ 2.500. E era o único medicamento que tinha, que era um spray, né, de oromucosa para espasticidade. E como o meu marido tinha tido só um único surto e ele não ficou com sequelas, a nossa cabeça de pai não vai gastar R$ 2.500 para, né, um tratamento que você nem tem, que ele nem tinha, ainda não tem espasticidade, que é um dos sintomas comuns da esclerose múltipla, né? Mas ele também fez todo o acompanhamento terapêutico tradicional, né? Então, ele utilizou medicamentos biológicos, hoje em dia ele toma um medicamento que é por via oral, que é bem mais fácil, e concomitante ele faz o tratamento adjuvante com os produtos à base de cannabis, que também ajudam, né, a manter a doença estável, justamente por ser um anti-inflamatório muito importante, né? Então, essa combinação dos medicamentos, eu acho que foi a chave para ele não ter tido nenhum surto mais. É muito interessante, né? Porque várias pessoas que hoje estão no mercado da cannabis entraram por alguma dor, né? Para tentar suprir uma dor, que foi também o meu caso com meu filho. E isso é muito legal, porque a gente sabe que esses profissionais, essas pessoas que estão por esse motivo, por esse propósito, a gente sabe que eles não estão ali à toa, a gente sabe que eles estão ali, né, para dar a vida, para compartilhar isso com outras pessoas também, para que outras pessoas, né, obtenham esses benefícios que a gente teve também. E você faz isso muito bem nas suas redes sociais, também leva muita informação, como eu já falei, assim, eu já usei várias vezes os seus vídeos, né, para querer saber mais, aprender mais. E, nossa, estou muito feliz de te ter aqui hoje, porque, assim, eu acho que a gente tem que se levantar mesmo as outras pessoas, sabe, incentivar. Porque quanto mais gente falando de cannabis, é melhor, né? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Naquela época, era ainda bem mais restrito, né? O círculo de pessoas que, enfim, que prescreviam, que falavam sobre isso. E na minha cabeça, por mais que eu tivesse, né? Assim, eu nunca quis, nossa, trabalhar, né? Na frente das câmeras, ou, enfim, né, nas redes sociais. Mas, para mim, aquilo era muito mais importante. Era levar a mensagem para as pessoas. Porque se a gente vê que esse medicamento, que esse produto já trouxe uma qualidade de vida tão grande para os nossos... Eu não sei se você pensa assim também, mas eu penso que não é só sobre mim. Eu sou isso aqui, ó, pequenininha.
Então, assim, outras pessoas precisam saber. É exatamente isso. Então, para mim, a minha missão, a minha grande missão é essa, é levar a informação para as pessoas, porque muitas vezes elas nem sabem, elas estão, né, com o pai doente, com o filho, a mãe, e elas nem sabem que existe essa possibilidade. Muitas vezes, né, Alzheimer, autismo, epilepsia, Parkinson. A gente vê muitos casos que muitas vezes até na literatura a gente não tem robustez científica para aquela indicação, mas a pessoa já usou todos os medicamentos. Ela realmente precisa de alguma coisa que ajude ela. Então, muitos médicos optam, né, por fazer essa prescrição. E quando a pessoa fala assim, a pessoa ou o profissional fala assim, mas não tem evidência científica. Qual a resposta? Ai, gente, é tão difícil, né? A gente costuma dizer que quem tem dor tem pressa. Não só dor, né? Qualquer tipo de enfermidade, você quer resolver, né? Então, você não quer saber se tem o estudo clínico, você quer a melhora ali naquele momento, né? Até um dos neurologistas que também trabalha com cannabis, o Dr. Carlos Bosco, ele postou essa semana um resultado no consultório dele que ele falou, e agora, como é que eu vou explicar isso aqui? Porque o paciente era cadeirante, ele vivia com muitos medicamentos, né? Enfim, praticamente dopado, e não tinha melhora. O doutor Carlos entrou com cannabis, o paciente voltou para o consultório dele andando. Não, meu Deus. Com um andadorzinho, mas andando. Sim. E aí ele falou, como é que eu vou explicar isso para a ciência? Eu sempre falo assim, a evidência científica é a qualidade de vida. Tem melhor evidência que essa? Exatamente. Então, os médicos, muitas vezes, a gente sabe, né, que a medicina ela foi criada, né, para a gente trabalhar com medicina baseada em evidências. Então, eles tiveram isso na faculdade. Olha, você precisa dessa evidência para trabalhar. Só que a gente costuma, né, levar um pouco mais desse senso crítico, né? Então, vamos avaliar realmente risco e benefício, né? Quais são os estudos, por exemplo, para o autismo mesmo. A gente não tem nenhum medicamento, me corrija se eu estiver errada, mas a gente não tem nenhum medicamento que seja para autismo, que, né, tenha como indicação primária o autismo. Não. Então, você não vai utilizar nada, porque não tem nenhum estudo que mostre. Não é bem assim, né? Então, com o pensamento crítico, a gente trazendo as evidências, trazendo o histórico da cannabis, que também é muito importante, porque ele reflete hoje em dia na falta de evidência que a gente poderia ter tido. Sim. Se a cannabis não fosse proibida, as pesquisas científicas teriam avançado muito mais, né? Então, a gente também tem que olhar por esse lado e pelo risco-benefício, né? Que a gente sempre fala dos efeitos colaterais dos outros medicamentos alopáticos que são prescritos, né? Muitas vezes sem nem pensar, versus os produtos à base de cannabis. É aquela questão, muita gente tem preconceito com a cannabis, mas não tem preconceito com tarja preta. Se o médico fala, vou receitar cannabis, a pessoa já fica assim, não, mas tem certeza? Não quero. Então toma aqui esse tarja preta. Né, tem que fazer, o médico receitou, então assim, já é menos resistente. Com e certeza. Deveria ser o contrário, né? Tanto os pacientes para aceitar, né, a terapia, quanto os médicos para prescrever, né? Então, sim, eu vou até contar aqui um caso pessoal, né? Do meu pai, que ele é professor, mas ele, assim, é super tranquilo, ele tem um problema de pressão alta, né? Hipertenso, há muitos anos faz o tratamento e descompensou um pouco a pressão. Ultimamente, ele voltou no cardiologista. Aí, ele voltando, né, do cardiologista, a gente sempre senta e conversa, né? A farmacêutica da família ali sempre quer saber o que está acontecendo. Aí, ele passou os medicamentos que o cardiologista tinha receitado para ele, né? Para dislipidemia, para hipertensão. E no meio lá tinha um Rivotril, que é tarja preta. Falei, pai, por que esse Rivotril tá aqui? Ele, não, é um remedinho que o médico passou para dormir. Falei, mas tem problema para dormir? Ele, não, às vezes. Eu falei, mas gente, aqui, ó, cheio de canabidiol, eu trabalho com isso. Você vai tomar Rivotril para... E ele, olha como... O profissional também é muito importante nesse momento, porque meu pai não tem tanto conhecimento. Então, para ele nem viu o que era. É o remedinho para dormir. Ele não tem ideia do como ele pode ficar dependente dessa medicação, dos efeitos colaterais, né, dos riscos que envolvem. E é isso, foi prescrito assim,
sem nem pensar direito. Agora, para prescrever canabinoides, nossa, parece que é uma coisa muito perigosa e que vai fazer muito mal. Não tem estudo, porque a pessoa acha que não tem estudo, mas se ela for lá e for procurar, ela vai saber que tem estudo. Sim. Exatamente. Então, o problema é esse, estudar. O pessoal, às vezes, tem um pouco de preguiça, mas aí, né? você não deixou, né? Você impediu, fala a verdade. Aí eu falei, Titi, vem cá, esse daqui você não vai tomar. Se tiver algum problema de sono, toma o canabidiol. Aí ele, ai, não, então tá bom. Mas, ó, deixa eu te falar, eu achava que eu não tinha problema para dormir, tá? Uhum. E não tinha. Só que o sono proporcionado pela cannabis, gente. É a qualidade do sono, né? É muito bom. Eu tinha muito também, eu dormia, meu sono era muito leve. Então, também. eu dormia bastante, porque eu não descansava, eu acordava cansada e aquele ciclo continuava. Quando você tem qualidade de sono, você entra realmente em sono REM, você descansa, você dorme menos, você dorme a quantidade ideal. Descansa, né? E você descansa, você acorda realmente renovada, que é muito importante para tudo que você vai produzir durante o seu dia, né? Então, esses produtos de cannabis para dormir... Nossa, gente. Ai, são vida. São excelentes. Ainda falando dessa questão dos medicamentos, né, alopáticos, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns, acho que não sei se é paracetamol ou dipirona, que só é vendido com receita. Aqui não, aqui a gente pode comprar sem receita. E lá, a cannabis é vendida sem receita, né? E aqui Exatamente. não. Olha essa diferença. Não, como explicar isso? Os anti-inflamatórios, né? Que lá realmente os efeitos colaterais são vistos com mais seriedade. Não, Tem país que proíbe... Os opioides, né? Nossa, assusta demais. Proíbe, inclusive, né, paracetamol por conta desses efeitos colaterais. E aqui no Brasil, você vai na farmácia, você compra quantos você quiser e você vai tomando como se fosse balinha. O pessoal não tem essa consciência dos perigos, dos riscos dos anti-inflamatórios. Eu estava vendo também uma entrevista esses dias de uma farmacêutica que trabalha com produtos à base de cannabis e ela falou que ela tinha fibromialgia, tomou anti-inflamatório por muitos anos e ela descobriu um glaucoma por anti-inflamatório. Meu Deus. Por tantos anos usando, então, esses medicamentos. E a gente acha que é tranquilo, né? Os opioides também. A gente tem uma super crise nos Estados Unidos, né? Por conta desses medicamentos que são fortes, né? Enfim, deixam a pessoa viciada, né? Mais debilitada e causam overdose. Então, a gente tem, né? Mortes por overdose dos opioides, o que a gente já não tem com os canabinoides. Então, nos Estados Unidos, os médicos têm feito muito isso. Tem até alguns guidelines, né? Algumas publicações ensinando a fazer o desmame de opioides com cannabis. Porque realmente isso tem ajudado muito, né? A questão lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse abuso de opioides, mas a gente tem uma prescrição alta também desses medicamentos. Se for uma trocada... automedicação também, né? Então, a automedicação ela é um pouco mais controlada no Brasil por conta da necessidade de prescrição médica. Mas se não for para os opioides, né? Para os medicamentos anti-inflamatórios, já é uma outra questão, né? Que também acontece muito. Mas essa troca, né? Esse desmame dos opioides para os canabinoides, fitocannabinoides, tem trazido qualidade de vida e muitos benefícios, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Inclusive, a cannabis ajuda até a diminuir o vício, né? Também. Exatamente. A cannabis, os produtos à base de cannabis, eles podem ser utilizados em pacientes que têm adição, vício, até em próprio cannabis, na própria planta, né? Então, como assim? A gente tem os pacientes que fazem o uso fumado mesmo da planta. E muitas vezes, quando esse uso ultrapassa, né, os limites, ele começa a interagir de maneira negativa com o dia a dia do paciente, então ele não sai mais, né, se não tiver, ou enfim, né, não vai para determinados lugares, determinadas viagens, porque não pode. Todo vício é ruim, né? Todo vício é ruim, não A tem gente jeito. também consegue tratar esse vício com produtos à base de cannabis, né? Então, as vias de administração, mais uma vez, as formas com que a gente usa a cannabis, elas também vão impactar, né, nesse efeito. Se você usa altas doses de THC de maneira fumada, você pode ter, né, esses efeitos colaterais que existem, né, que tem alguns pacientes realmente que ficam adictos e que perdem algumas questões sociais
Além disso, a gente também tem a questão, né, da própria fumaça, das altas temperaturas que chegam, né, nas vias aéreas, que também não é o ideal, né? Então, quando a gente fala de uso medicinal, a via inalada, ela existe? Sim, isso é importante da gente dizer também. Tem muita gente que acha que uso recreativo é fumar, uso medicinal é o olhinho. Não, a gente pode fazer um uso medicinal, só que não com combustão. Então, não vai ser fumando um cigarro de maconha, vai ser vaporizando em um dispositivo eletrônico, às vezes em fluorescências, as flores secas. E tem a questão também da redução de danos, né? Porque isso realmente não vai gerar combustão, não vai gerar esses metabólitos, a temperatura é mais controlada, você tem, então, um vapor de ar ao invés de ter uma fumaça, é tudo controlado, né? Tudo bem diferente para, por exemplo, também pacientes que têm dor crônica, né? Que têm dor oncológica. Muitas vezes eles utilizam essa via de administração para resgate. Aqui no Brasil ainda não é permitido. Nos Estados Unidos a gente tem bastante trabalho, inclusive, sobre isso, né? Com pacientes que fazem uso vaporizado para, principalmente, condições de dor, e aí a gente consegue ter um banco de dados interessantes para fazer, né, algumas relações e alguns trabalhos científicos. E nesse mercado, Stephanie, você que é farmacêutica, né? O farmacêutico ele tem um papel importantíssimo, né, no mercado da cannabis. Como é que pode ser? É uma profissão assim promissora nesse mercado, para quem está assistindo a gente e é farmacêutico? Não, com certeza, gente. O farmacêutico no mercado, na indústria da cannabis, ele tem uma ampla gama de possibilidades, né, para trabalhar. Isso, assim, no mercado eu já falo que o farmacêutico ele já tem, né, muitas possibilidades em diferentes indústrias, e dentro da indústria da cannabis a gente também tem, trabalhando diretamente com a planta, né, aqui no Brasil ainda a gente só tem as associações de pacientes, né, que podem trabalhar diretamente com a planta, e por isso essas associações têm esses farmacêuticos, esses profissionais, inclusive a Abrace, que é uma das grandes associações do país, né, tem aproximadamente 20 farmacêuticos trabalhando lá. Então, olha que legal, né, essa necessidade, tanto para controle de qualidade, extração, purificação, atendimento ao paciente, atendimento ao médico como representante também, na parte de documentação técnica relacionada à Anvisa, assuntos regulatórios, importação. E educação também, né? E educação, principalmente, até porque nas farmácias a gente tem, né, 3 maneiras diferentes de adquirir produtos à base de cannabis: pelas importadoras, pelas associações e pelas farmácias, nos produtos que estão lá. E quem é o responsável por fazer essa dispensação do medicamento é o farmacêutico. E no momento da dispensação, ele deve orientar aquele paciente a como usar esses produtos à base de cannabis. Por isso que também é muito importante que eles tenham esse conhecimento. Então, o farmacêutico precisa saber do sistema endocannabinoide, né, sobre os produtos à base de cannabis, como utilizar, né, as diferenças, porque, no fim das contas, ele também vai estar lá, né, de frente para o paciente, sanando as dúvidas, né, dando orientações. E o farmacêutico, ele está sempre estudando, né? Está sempre em contato ali com os artigos, vendo o que sai. Tem que estar atualizado, né? Tem que estar sempre atualizado. Eu sou, né, mais, assim, chata com isso. Eu gosto bastante de sempre ver o que está saindo, sempre estar atualizada por artigos científicos, que é onde realmente a gente tem o conhecimento de uma maneira que a gente pode confiar, né? Uma informação confiável. Porque a gente vê muito por aí, né? O blog tal, um fulano falando. Talvez isso sejam fatores de confusão, né? Quando a gente fala sobre produtos à base de cannabis. Então, muito cuidado com as informações. Eu sempre falo isso, né? Muito cuidado com as informações, de onde vocês pegam as informações, e também sempre estar respaldado pela literatura científica, que são esses artigos que, claro, a gente nunca vai estar 100% atualizado, mas é bom que a gente acompanhe profissionais que façam, pelo menos, né, essa curadoria. Ó, já sigam aí, @explica
Explicannabis. Arroba Explicannabis para... Eu falo bastante sobre os artigos que saem, né? Agora também eu vou começar a fazer live, destrinchando realmente os artigos, trazendo esse conteúdo e trazendo mais informações sobre ciência. Porque, por incrível que pareça, não é só porque um artigo saiu falando uma coisa que aquilo é verdade. Então, existem muitas minúcias, muitos poréns, né? Quando a gente fala de ciência. A gente tem que estar antenado, né? Isso a gente tem que estar super esperto, atento. E o mercado da cannabis, assim, a Maria Eugênia Riscala, da Kaya Mind, veio aqui e a gente falou sobre os números e, assim, impressionante, né? Somos 460 mil pacientes de cannabis, né? Até o ano passado, já deve ser mais. Com certeza. E, assim, a promessa é um crescimento, assim, bilionário. Exponencial. Tem muito mercado. Então, o mercado é um mercado muito promissor. Eu sempre falo para os profissionais, você quer ser referência em alguma coisa? O mercado da cannabis está aberto para você estudar, se aperfeiçoar. Sim. Porque isso também acontece muito, né? As pessoas veem uma palestra, uma aula de cannabis, já acha que pode sair ensinando, né? Sair falando. E não é bem calma assim. Nessa hora. Exatamente. Inclusive, você faz aulas, mentorias, né? Sim. Eu ajudo os profissionais, médicos, dentistas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros. É só entrar em contato com você lá pelo seu Instagram, pelo... Isso, @Explicannabis, eu deixo todas as informações lá. A gente, né, dá curso, palestra, porque... A Stephanie roda o Brasil, gente. Já vi ela em várias cidades aí, né, fazendo aula, fazendo palestra. A gente tem que levar para todo mundo, né? Porque é isso. A gente sabe que o conhecimento, ele tá um pouco concentrado aqui no Sudeste, São Paulo, né? Então, a nossa missão é realmente levar isso para quanto mais pessoas a gente conseguir, quantos lugares... Certeza. Com o conhecimento, né? Enfim, com as informações de verdade. Porque a gente sempre fala, a gente está construindo esse mercado no Brasil. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito sério, muito bem feito, para não queimar o produto, para não queimar essa terapia. Por isso que eu bato sempre na tecla da educação. Eu sempre falo sobre isso e eu acho que todos, né? Todos nós devemos ser essas fontes de conhecimento, levando essa informação. Na manicure, no cabeleireiro. Não, eu falo em todo lugar. Não é? Porque... Eu sou e as pessoas... testemunha da cannabis. Fico levando o testemunho da cannabis para todo lugar. Minha mãe brinca que ela virou também testemunha da cannabis. Porque é isso, você sente os benefícios, você quer que as outras pessoas também saibam, né? Então, esse é meu principal objetivo, é levar a informação de maneira, né, verídica, concisa e objetiva, principalmente para os profissionais da saúde. E acontece uma coisa também muito... que, às vezes, a pessoa ela tem uma experiência com a cannabis medicinal e, por algum motivo, sei lá, não deu certo, ou foi o produto errado, dose errada, e aí ela desiste, sai correndo, não quer ouvir nunca mais, e calma, não é assim, tem várias possibilidades ainda, né? Exatamente, isso infelizmente é comum com, né, alguns profissionais que não fazem o tratamento, né, enfim, de maneira certa, o acompanhamento do paciente, porque todas essas variáveis vão influenciar muito no resultado final do paciente. Então, qual é o produto que vai ser prescrito? Quais fitocannabinoides, em quais concentrações? Qual é a dose? Que a dose, a gente sabe que na medicina canabinoide não existe uma dose fixa. É titular, é encontrar aquela dose, é um trabalho. As pessoas perguntam, quantas gotas você toma? O Enzo, eu falo, gente, eu não falo de jeito nenhum, porque é individual. É individual, cada pessoa reage de uma forma, né? Ao THC, ao CBD. Exatamente. Então, não dá para falar, eu tomo essa dose. Exatamente, porque o efeito que ela faz em mim não vai ser o mesmo que ela faz em você. Então, isso é muito importante e essa também é uma grande preocupação minha. Que os profissionais que estejam atuando nessa área, que eles realmente tenham esse conhecimento para não queimar o produto. Então, se, né, ele prescreve um produto errado ou uma dose errada, não faz o acompanhamento certo, muitas vezes a pessoa e até o médico vai achar, ia lá,
esse negócio não funciona. E não é bem assim, foi porque o uso foi mal feito. Todo o trabalho foi por água abaixo. Exatamente. Por isso, se você já tentou, né, alguma vez fazer o tratamento com produtos à base de cannabis e não teve sucesso, tente buscar um outro profissional, né? Tente uma segunda opinião, um outro produto, Sim. porque realmente isso pode acontecer e acontece bastante. E qual que é o seu fitocannabinoide preferido? Eu tenho o meu. Você tem um fitocannabinoide preferido? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, hein? Mas eu, como sou rebelde, eu vou no THC, né? Porque o THC, ele é o vilão, né? Eu quero mostrar que ele é de vilão, não tem nada. Qual é o seu? O meu é o CBG. Eu CBG? adoro o CBG, porque o foco, a concentração, e assim, ele é um anti-inflamatório, assim, também, que associado ao CBD, ele potencializa, né? Então, pra mim, é o CBG. Apesar de que o CBG, ele abre um pouco o apetite, pelo menos em mim. Só que ali junto com o CBD, tem isso, né? Algumas associações são interessantes de se fazer. Só que o ganho do CBG, eu acho muito interessante. Sim. Principalmente no foco, na concentração. Sim, é muito importante. Né? O cognitivo, nossa. Ajuda muito, nossa, realmente. O CBG foi excelente pro meu filho. É? Muito bom. Ai, que bom. Ele já usava o canabidiol e aí... Aí depois entrou com o CBG. Nossa, foi incrível. Não, esses fitocannabinoides menores, né, eles têm... Não é porque, né, eles são menores, são pouco estudados, que eles não têm um efeito significativo, né? Então, muita gente tem falado bem do canabigerol para autismo, para Parkinson também, TDAH, que tem essa questão... Dor também, Dor né? também, por ser anti-inflamatório. Quando eu tô com enxaqueca, eu tomo o CBD full e tomo o CBG, e aí passo o creminho também. Nossa, muitas pessoas demais. Têm muita sensibilidade ao THC, que é a molécula muito utilizada para tratamento da dor crônica, né? Então, o CBG, ele pode ser, né, uma opção para essas pessoas que têm essa sensibilidade ao THC e que não querem ter essa sensação de alteração da percepção da realidade. Então, muitas vezes, os médicos optam, né, por, ao invés de aumentar a concentração de THC, adicionar o CBG e ir titulando o próprio CBG para esse tratamento da dor. Isso é ótimo, né? Usando várias moléculas ali associadas. Isso, que elas têm essa sinergia entre elas, que é o que a gente chama de efeito entourage ou efeito comitiva, né? Justamente porque essas moléculas diferentes, quando administradas juntas, elas têm um efeito benéfico maior, né? Então, elas trazem benefícios para o nosso organismo com uma dose menor, o que também é melhor, né, de ser utilizado na terapêutica. Então, esses produtos chamados full spectrum ou produtos que tenham mais de um canabinoide, que são diferentes dos isolados, eles têm esse benefício terapêutico que é conhecido como efeito entourage. Muito bom. Stephanie, eu sempre faço umas perguntas aqui para os meus convidados e vou fazer agora para você. Tá ótimo. Se você tivesse que convencer uma pessoa que é muito preconceituosa a começar o tratamento com a cannabis, mas você tem pouco tempo, digamos que, sei lá, 1 minuto, o que você falaria para essa pessoa? Eu gosto muito de falar que ela tem, né, o sistema endocannabinoide, que ela produz essas moléculas no próprio organismo e que, na verdade, o medicamento, o produto à base de cannabis vai entrar só para equilibrar esse sistema que está em desequilíbrio. Então, na verdade, é como se fosse uma suplementação, né, de um produto que já está no organismo dela, que ela só está produzindo, né, de maneira com mais dificuldade. Então, a gente só vai entrar com esse medicamento para melhorar, né, esse equilíbrio do próprio organismo. Certo. E assim, a gente estava falando ainda há pouco sobre o mercado, né? Não é permitido ainda no Brasil isso ou aquilo, mas você acha que está perto disso acontecer? Como é que você vê o mercado da cannabis nos próximos 5 anos? Eu vejo com um crescimento exponencial, trabalho há 10 anos com isso e realmente nos últimos 2 anos a gente teve um crescimento expressivo, muito diferenciado dos últimos anos. Então, eu percebo que, né, a gente só vai crescer, com certeza, desmistificando, né, muitas questões que estão por trás, mas a questão de plantio dentro de território nacional, cultivo, né, dentro de casa, que é
utopia, muitas vezes, para muitas pessoas, eu acho que vai chegar esse momento, sim, aqui no Brasil, que não está tão longe quanto estava, mas também eu não acho que esteja tão perto, infelizmente, quanto a gente gostaria. Eu percebo que a gente vai caminhando a passos de formiguinha, mas cada vitória deve ser conquistada, deve ser celebrada. Não parar. Exatamente, não parar de caminhar e celebrar todas essas conquistas. Se a gente parar para pensar em 2014, a gente não tinha nada disso, né? Então, realmente, a gente está avançando, a gente está crescendo e eu só vejo esse mercado expandindo. Verdade. E a última pergunta é: cannabis é droga ou remédio? Ai, cannabis é droga e remédio. Porque todo medicamento é uma droga, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. O que é droga? Né? Então, açúcar é droga? Café é droga? Será que você não usa droga? Café não. Café é droga. Eu lembro que teve um congresso de cannabis que um cientista, o Renato Fileve, se não me engano, ele perguntou, né? E quem é que não usa nenhuma droga que atue no sistema nervoso central, nenhuma droga psicoestimulante? Aí você olhava para os lados, só uma menina levantou a mão. Aí todo mundo, né? Aí ele virou para ela: você não usa nenhuma droga estimulante? Não. Você não toma café? Aí eu tomo. Opa, então você usa uma droga estimulante. Só para fechar aí, desmistificando um pouco, né, esse conceito de droga, só para a gente pensar. Eu gosto muito de estimular isso, o pensar fora da caixa, sabe? Acho que faz muito sentido. Stephanie, adorei te ter aqui. Eu muito adorei. Obrigada. Finalmente deu certo, né? Foi ótimo. E, te quero mais vezes aqui, tá bom? Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.